Boa noite, pessoal. Pessoal que está entrando aí na nossa live. Hoje vamos falar sobre um tema que está sendo divulgado mundialmente no país, né? Que é a preocupação do Covid-19. Nós vamos entrar com um pedacinho de um tema falando sobre o modelo médico-legal brasileiro relacionado às vítimas do Covid-19, de uma maneira tranquila, calma, para ninguém se assustar nem se apavorar. E eu gostaria de antemão agradecer a professora Ana Paula Veloso, que está online aqui com a gente, que aceitou de prontidão esse convite, né? É um prazer ter você aqui na Faculdade FATESA. Ana, boa noite. Muito obrigada pelo aceite do convite. Estamos fazendo virtualmente, mas em breve faremos presencialmente, né? Uma live presencial para a gente divulgar para o pessoal. Muito obrigada, Ana. Oi, Isa, boa noite. É um prazer estar aqui com você, com a Faculdade FATESA, e eu agradeço muito pelo convite para a gente poder bater esse papo, que acho que vai ser pertinente, né, por conta do momento que nós estamos vivendo aí, né? Sim, com certeza. Então, antes de mais nada, Ana, eu queria te apresentar para o pessoal, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Isabela Marques, formada em Medicina Veterinária. Fiz pós-doutorado em Antropologia Forense pela Medicina USP Ribeirão Preto. E a Ana, o currículo dela é extenso, eu vou simplificar um pouquinho para não estender tanto. Ana Paula é biomédica, fez mestrado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em patologia, com ênfase em antropologia forense. Ela é docente hoje também na área de perícia criminal e em outras perícias também. Ela também é responsável do Serviço de Verificação de Óbito de Mococa e, e que atende a 25 regiões. Ana, para a gente iniciar, quando a gente fala que trabalha com serviço de verificação de óbito, SVO, IML, as pessoas já têm até uma repulsa, entram em pânico, né? Eu queria que você começasse falando um pouquinho disso, para depois a gente entrar no assunto que a gente se propôs a falar hoje, né? Você sabe como é, né? Ah, você trabalha no serviço de verificação de óbito, todo mundo se assusta, fica meio distante da gente, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Tá certo, Isa. Bom, na verdade, quando a gente fala sobre a morte, né, ela é sempre um tabu, né? Mas nesse momento que nós estamos vivendo, eu tenho visto alguns comentários, por exemplo, o pessoal postando aquelas imagens da Itália, com aqueles caminhões cheios de caixões e não sei o quê, e as pessoas se apavorando por conta disso, né? Meu Deus, para onde vão esses corpos? Como é que ficam as famílias? E será que isso vai acontecer realmente no Brasil? Então, antes de mais nada, para a gente falar disso, a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona essa questão aqui no Brasil. Como é que nós lidamos com as mortes aqui no Brasil? Né? Nós temos o nosso modelo médico legal brasileiro, assim como todos os países têm os deles, né, muito parecido com o nosso. Nós temos o nosso. Então, nós temos dois tipos de causas básicas de morte, que são as mortes naturais, né, provindas de doenças de base, os infartos, por exemplo, as próprias doenças, as gripes, né? Porque é claro que essa gripe ela está assustando bastante, mas gripe, né, é uma doença que sempre matou muita gente, apesar de que as pessoas não sabem. Então, gripe é diferente de resfriado. Né? Resfriado é uma coisa, é um vírus que ataca as vias aéreas externas. Gripe ataca pulmão, é outro vírus. Então, gripe sempre matou, tá? Agora, é claro que nós estamos vivendo uma questão diferente. Agora, nós temos dois tipos de mortes, as naturais, como eu disse, por doenças, né, ocasionadas aí por causas naturais, e as mortes de causa externa, que nós chamamos no nosso modelo. Causa externa é tudo que não é natural. Então, o que não é natural?
um atropelamento, os acidentes de trânsito, a violência, né? Um tiro, uma facada, essas coisas não são naturais. Então, quem cuida dessa parte de mortes por causa externa é o IML. Por que é o IML? O IML pertence à polícia. Então, todos esses tipos de mortes, eles precisam ser investigados. Né? Então, tem que ter uma investigação policial para se entender a real causa da morte. Nossa, mas será que a pessoa morreu naquele acidente de trânsito mesmo? Ou será que a pessoa foi envenenada antes e acabou batendo o carro? O que será que aconteceu? Né? O SVO, por sua vez, ele tem o intuito de investigar mortes naturais. Então, Ana, mas então para que a gente tem que necropsiar um corpo, já que a gente sabe que é uma morte natural? Muitas vezes eu sei que é uma morte natural porque não tem violência. Mas muitas vezes eu não sei exatamente do que essa pessoa morreu. Né? A pessoa está ali saudável, junto com a família, né? Então, de repente, janta com a família, vai dormir, no dia seguinte, amanhece o dia, a pessoa está morta. O que será que aconteceu? E aí nós precisamos investigar. Né? Bom, para que serve então o SVO? O SVO ele serve para investigar desde causas naturais, infartos, embolias, né, AVCs, acidente vascular cerebral, até doenças novas. Né? Muitas vezes as doenças novas elas são descobertas através da investigação do corpo das pessoas. Então, ai, credo, Ana, para que vai abrir o corpo então? A gente precisa saber do que as pessoas estão morrendo para que nós possamos tomar medidas públicas, medidas de contenção para que essas doenças parem de matar as pessoas. Então, olha só a importância da gente falar das pessoas mortas para as pessoas vivas, né? Porque muitas vezes é através dessa epidemiologia, dessa estatística, né, que os serviços públicos vão tomar providências. Que é o que está acontecendo aqui no Brasil. Nós estamos tendo uma série de providências que estão sendo tomadas. Por quê? Porque tem uma doença, né, de causa natural que está acometendo o mundo inteiro. Então, medidas públicas de contenção para que essa doença não acometa muitas pessoas estão sendo tomadas, né? Então, isso é muito importante. O IML, ele também é importante. Poxa, está aumentando a violência, as pessoas estão matando muito por tiros, as pessoas estão morrendo muito por projétil de arma de fogo, né? Então, o que está acontecendo com essa violência? Precisa tomar medidas públicas para conter essa violência. Né? As pessoas estão morrendo muito por acidentes de trânsito. Então, o que está faltando no trânsito para conter essas mortes no trânsito? Então, veja, são serviços essenciais para a sociedade e que aqui no Brasil ainda é muito precário. Nós temos pouco investimento, quase nenhum, né? E é por isso que, nesse momento, os nossos serviços, tanto de IML quanto SVO, estão bem limitados. Nós estamos tomando medidas aqui, até que eu vou falar para vocês quais são, para que proteja os nossos profissionais, né, dessas áreas, né, mesmo porque nós não temos espaço, né, para poder fazer todos esses tipos de necrópsias. Mas espero ter ajudado aí a diferenciar um pouquinho o serviço de verificação de óbitos para IML. Ô, Ana, há uma semana, né, 10 dias atrás, vem se falando muito do coronavírus, o famoso Covid-19. Tem assustado muitas pessoas, todo mundo está em pânico, e tem se tomado medidas como, por exemplo, fique em casa, né? E eu queria saber de você o que você acha dessas medidas e qual o cenário que você enxerga sobre isso? Nós estamos vendo e aprendendo com o que aconteceu e está acontecendo no mundo, né? Então, trata-se de um vírus que sofreu uma mutação, né? E sabe-se muito pouco dele. Então, até o momento, todas as medidas que estão sendo tomadas aqui no Brasil estão sendo tomadas com muita propriedade, apesar de ter
acontecido com um pouco de atraso. Essas medidas deveriam ter sido inseridas um pouco antes, ao meu ver. Mas estão sendo tomadas as medidas corretas, né? Nós estamos aprendendo com o mundo, nós estamos aprendendo com a China, nós estamos aprendendo com a Itália, né, que está vivendo um verdadeiro caos devido a uma população um pouco mais velha, né? Mas a priori, né, para se evitar aí uma superpopulação e um caos no nosso serviço de saúde, a melhor medida é ficar em casa, como já está sendo, né, falado. Tem várias cidades que já estão colocando, inclusive, policiamento nas ruas, né, que é o caso aqui da minha cidade, também já tem um pessoal circulando para verificar se o comércio está realmente fechado, né, se as pessoas não estão circulando. Essa questão é muito importante. Nós sabemos que esse vírus ele tem uma capacidade de contágio muito alta, né? E nós não sabemos exatamente como é que é. Entendemos um pouco sobre os vírus, mas sabemos que o contágio dele é absurdamente rápido e alto, né? Então, o ideal é deixar que as pessoas fiquem em casa mesmo, para que não se espalhe mais, né? E para que os serviços de saúde consigam dar conta daqueles que vão precisar mais, né? E eu estou vendo com otimismo todo esse quadro, estou vendo com muito otimismo, né? Porque eu tenho visto, pelo menos as cidades aqui da minha região, tomando as medidas corretas, tá? Pedindo para a população, na medida do possível, tem atendido, né? Devagarzinho as pessoas estão tomando consciência. Então, as pessoas estão atendendo aos pedidos e com isso, os próprios hospitais também já estão trabalhando de forma muito segura, todos os funcionários paramentados, né? Que eu acho que essas medidas elas vão ajudar muito aí quando começarem a surgir casos dos quais as pessoas precisem de UTIs, né? Precisem de CTIs. E eu tenho visto com bastante otimismo, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, nós temos hospitais que têm áreas especializadas para traumatizados, pessoas que sofreram traumas, atropelamentos, quedas, né? Entre outros, que estão vazios, pelo simples fato das pessoas estarem em casa. Então, todos esses leitos, eles vão ser usados para atender a população que precisar aí de assistência no caso de uma contaminação e um agravo do quadro pelo Covid-19. Tá? Então, eu vejo com bastante otimismo. Tá? Certo. Ô, Ana, quando nós iniciamos, né, a nossa conversa, a gente falou da Itália, que foi chocante, o exército, né, sair em comitiva em Bérgamo, com todos os corpos para serem incinerados. Por que essa medida foi tomada? Por que as pessoas não podem se despedir dos seus entes queridos? Porque isso é uma coisa que dói na gente, né? A perda de um ente é uma coisa muito forte. Por isso, quando a gente fala de morte, a gente falou iniciando isso, é uma coisa pesada. A gente não encara a morte numa boa, ninguém encara, com toda certeza, mas é uma coisa muito pesada. Então, eu queria saber, tirando assim, o motivo do Exército, como você vê isso, para a gente poder entrar no cenário brasileiro, falar da nova legislação do Estado de São Paulo, que está sendo, que foi implementada semana passada sobre isso, né? Então eu queria que a gente fizesse um link da Itália com o modelo do Brasil, do Estado de São Paulo, que foi implementado semana passada. Tá, joia. Realmente as imagens chocam, né? Essa é uma medida tomada pelo governo da Itália para tentar conter a transmissão do vírus. Aqui no Brasil, nós estamos tendo vamos dizer assim, as resoluções dos estados, né? Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós recebemos a resolução para lidar com cadáveres, né? Que em potencial vieram a óbito devido ao vírus. Então, a orientação do Estado de São Paulo para todos nós que trabalhamos com essa área
é, não necropsiar os corpos, né? Neste momento, nós estamos vivenciando um momento de que qualquer corpo, independente da sua causa-morte, ele tem potencial para estar contaminado com o vírus, né? Então, toda vez que você viola um corpo para estudar, para tentar identificar a causa da morte, você abre uma janela aí de proliferação, uma janela de contaminação, né? Então, o ideal, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, é não abrir os corpos, né? Então, por exemplo, eu estou com a resolução aberta aqui. O nosso protocolo, né, em si, desde o hospital até o final da despedida para os familiares, é o seguinte: a pessoa acabou falecendo no leito, né? No leito mesmo, ela já vai ser recolhida, tá? Dentro de ali uma embalagem plástica, um saco plástico, né? Que ela vai ser isolada ali mesmo, naquele leito. Depois, essa embalagem toda ela vai ser desinfetada, né, com uma solução que contém água sanitária, inclusive, e dali sim ela vai ser transportada diretamente para a funerária. Então, assim, cada cidade agora está tendo o seu protocolo para que as famílias possam se despedir dos seus entes queridos. Então, por exemplo, eu tenho um protocolo aqui de São João da Boa Vista que já proibiu o velório, tá? Então, do hospital, esse corpo ele vai ser encaminhado diretamente para o cemitério e dali os familiares vão ter cerca de 15 minutos para se despedir. E dali em si já vai precisar ser enterrado, né? Então, esse contingenciamento é um tipo de um plástico biodegradável, tá? É aprovado aí pela vigilância ambiental e tudo mais. Mas a pessoa ela vai ter que ser enterrada imediatamente ou no máximo 15 minutos após a sua saída do hospital, tá? Então, este é o protocolo que nós recebemos. Então, cada cidade está tendo a sua maneira de lidar, mas para todo mundo a orientação é a mesma. Mas e aí como é que fica, né? As pessoas que morreram por doenças, por morte natural, como é que fica? Como é que a família vai saber do que a pessoa morreu? Então, nós temos também a orientação da chamada autópsia verbal. A autópsia verbal, ela é uma orientação da Organização Mundial de Saúde para que o médico não precise fazer a autópsia no cadáver, né? Então, conversando com a família, esse médico ele vai conseguir preencher um questionário juntamente com as respostas da família e através dessas respostas ele vai conseguir trazer o diagnóstico mais próximo daquilo que pode ter acontecido com a pessoa. E ali ele assina o atestado de óbito e libera o corpo para os eventos fúnebres aí, né? Que no caso agora praticamente não vão existir até o final dessa epidemia, tá? Infelizmente, esse procedimento ele é necessário, tá? Para que a gente consiga conter esse vírus e menos pessoas sejam acometidas por ele. Ô, Ana, também na semana passada, uns 15 ou 10, 15 dias atrás, foi falado em São Paulo pelo professor Paulo Saldiva, que inclusive está fazendo as autópsias virtuais, né? Sim. Eu não sei se você tem acompanhado o procedimento de São Paulo também, mas eles têm feito as autópsias de casos de Covid-19 que chegam até eles, né? Então, também para tranquilizar um pouco o pessoal, eu queria que você falasse, antes da gente falar do professor Saldiva, da autópsia minimamente invasiva, para a gente explicar como funciona. Você teve algum caso aí em Mococa de Covid-19 ou não?
Não, até agora na região de Mococa, se não me engane, eu estou com os dados aqui. Nós temos pouquíssimos casos suspeitos, mas nenhum confirmado até o momento da última notificação que eu recebi aqui. Né? Então, para a nossa região, por exemplo, que eu atendo aqui 25 cidades, nós estamos muito bem, tá? Nós estamos muito bem, muito tranquilos, né? Em relação a isso. Nós temos, para você ter uma ideia, assim, cerca de 8 casos suspeitos, 2, 3, 4 já são descartados, e por aí está seguindo, né? Porque as doenças respiratórias, elas são inúmeras, né? Então, neste momento, como nós não temos testes para todas as pessoas são tratadas, né, em potencial contaminação pelo Covid-19. Então, está todo mundo sempre tratado igual, tá? Então, quando a gente fala de casos suspeitos, o que é isso? Às vezes a pessoa não está com o Covid-19, ela está com uma crise de bronquite, uma crise de asma, né? Tem uma doença crônica qualquer e ela vira um caso suspeito, tá? Mas não necessariamente confirmado. E a confirmação, é bom ressaltar, não vai vir para todo mundo. Né? Como já foi falado pelo Ministério da Saúde, nós não temos como fazer as confirmações para todos. Por isso que é importante que as pessoas continuem seguindo a risca, ficando em casa, né? Para diminuir a possibilidade de contágio ao máximo, para que o vírus circule o mínimo possível, né? E assim os serviços de saúde consigam atender a todos, tá? Então, é mais ou menos isso. Mas é uma notícia que deixa a gente feliz, porque é uma semana de muito estresse, né, para todo mundo, uma semana de muitas pessoas em pânico. Tem pessoas que até sentem sintomas sem ter nenhum problema, né? A gente tem verificado isso também. Então é importante a gente falar na nossa região, né? Tem casos sim, a gente não pode esconder, mas com o fique em casa, a gente pode minimizar muita transmissão e poder atender as pessoas que realmente necessitam, né? Falando então da autópsia minimamente invasiva do professor Paulo Saldiva, o que você acha dessa autópsia e você sabe como ela é feita, o pessoal tem trabalhado? Aqui para nós no interior, ela ainda, na verdade, não chegou. Né? Aqui nós ainda trabalhamos com a autópsia ou necrópsia invasiva. Né? Mas o ideal é evoluir para a autópsia minimamente invasiva. Né? Quanto menos você invadir um corpo, né? Menos possibilidades aí de contaminações e problemas você vai ter e aumenta a sua segurança, inclusive na hora de você também diagnosticar a causa da morte, né? Quando você tem um aparato que te dê suporte, né, para que você não precise invadir tanto um corpo para saber a sua causa de morte, né? Quando você tem equipamentos para isso, quando você tem laboratórios para isso, tudo fica muito, muito mais fácil, mais simples. Né? Só Então, para sim, pode pois falar. não. Só para o pessoal entender, a gente fala muito de autópsia minimamente invasiva e ninguém entende como funciona. E se fala em autópsia virtual, né? O que seria uma autópsia virtual? Então, só para o pessoal entender. A gente pode fazer um corpo que veio, né? Uma pessoa que veio a óbito, nós podemos fazer uma ressonância magnética, por exemplo, né? Do corpo todo, ou de algumas partes do corpo, na época da febre amarela, por exemplo. O pessoal fazia do crânio, né? Quando a gente fala de algum. Você falou de trauma, o esfaqueamento, se tiver uma tomografia ali, a gente pode ver o que realmente causou a morte da pessoa. E o que tem se usado muito também é o ultrassom. E as pessoas se perguntam como que a gente faz isso com o ultrassom, né? Então, a gente
costuma coletar, né, no treinamento que eu fiz em São Paulo, com o professor Paulo Saldiva, a gente coleta pulmão, coração, rim, baço, quando a pessoa tem, fígado e rins, né? Que são órgãos-alvo que a gente pode avaliar. Então, a gente faz o exame de ultrassom nesses... Oi? Para fazer anatomia patológica, né? Para fazer Isso. as. Então, a gente pega, posiciona o ultrassom, por exemplo, no pulmão, né? E a gente, com uma agulha específica, com um material específico, a gente introduz no corpo e retira um pequeno fragmento, por exemplo, do pulmão e leva para análise histológica. Esse trabalho que o pessoal de São Paulo vem fazendo é um trabalho que tem dado bons resultados e a gente diminui muito o tempo, né, de autópsia, a exposição de quem faz a autópsia, né? E a gente consegue liberar mais fácil para o familiar, porque quando a gente fala para o familiar que o corpo vai para uma autópsia, aquilo é devastador, né? É muito triste e é muito difícil a gente aceitar, né? Então, com o Covid-19, como você falou, a gente criou várias portarias. Essa de embalar o corpo e depois fazer a higienização é o que o que tem que ser feito. E aí eu volto a falar, né, naquele caso da Itália, que chocou, mas a gente falou que foi necessário para isso, né? E as portarias vieram do Brasil, foram implementadas no estado de São Paulo por causa do que a gente viu nos países fora do Brasil, né? Das Então, missões. isso, porque aí, por exemplo, eles não sabiam como os chineses se contaminavam dentro do hospital, né? Hoje os chineses já sabem dizer, né? Já falaram e já anunciaram. Ao retirar a roupa, eles se contaminavam, porque não retirava de uma maneira adequada. E fazer autópsia nesse momento também é muito difícil, porque nós não estamos preparados para isso. Então, realmente, as imagens da Itália foram chocantes, doídas, né? Só de olhar a gente sente aquele aperto, né, no peito, assim, aquele desespero. Mas a gente tem que entender que é um vírus de transmissão muito rápida. E é por isso que essas medidas estão sendo tomadas para proteger outras pessoas também, né? E, e salientar também, Ana, eu queria que você salientasse, que às vezes a pessoa fala assim, mas por que que abre, né, o corpo? Né? É justamente para poder proteger outras pessoas. É um bem para a sociedade, né? A autópsia é um bem para a sociedade. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para gente. Exatamente por isso. Existem vários motivos, né, que levam a uma necrópsia do SVO. Como eu já falei do IML, o IML ele precisa investigar, né? Então, Ana, mas todo mundo viu que a pessoa tropeçou na rua, caiu sozinha, bateu a cabeça e morreu, né? Tá, todo mundo viu. Mas será que alguém envenenou essa pessoa antes em casa, né? Aonde que ela estava? Com quem ela estava? Será que ela estava num bar? Será que drogaram essa pessoa e ela veio a cair na rua, bateu a cabeça e o traumatismo matou? Então, veja, aí a polícia tem que investigar. É por isso que você precisa invadir esse corpo, abrir, né, para coletar conteúdo estomacal, coletar material aí de vísceras e sangue, para entender se essa pessoa tem alguma coisa, se ela foi envenenada, né, e tudo mais. No caso do SVO, existem vários motivos que nos levam a fazer a necrópsia, né? O maior deles é identificar a causa da morte para fins epidemiológicos, né? Então, mas por que que tem que abrir o corpo do meu familiar? Eu não quero que aconteça isso. A pessoa ela pode negar a fazer a necrópsia, né? A família não é obrigada a aceitar. Mas o que que acontece aqui no Brasil? Aqui no Brasil tem um pouco de confusão, principalmente nos cartórios. Tem alguns cartórios que já não aceitam causa de morte indeterminada, quando o médico coloca um atestado de óbito lá indeterminado. Tem cartórios que já não aceitam. Aqui na minha cidade, por exemplo, é um. Então a pessoa ela tem que ter uma causa. E aí o que acontece? A pessoa chega morta num pronto-socorro, né? O médico que está de plantão, ele não sabe o que aconteceu com a pessoa. Ele vai atender essa pessoa, atestar que a pessoa está morta,
Mas o que que ele vai colocar? Ele não sabe do que a pessoa morreu, né? Então, aí a pessoa tem que ser encaminhada para um serviço de verificação de óbitos, tá? Ah, e a família nega. Tudo bem, a família nega. Não quero que o meu familiar vá para um SVO da vida, né? E o que, que pode acontecer? Se essa pessoa que faleceu, ela tem um seguro de vida, por exemplo, né? A família não vai receber. Porque, como eu disse, causa de morte indeterminada, os seguros de vida, eles também não aceitam como causa de morte. Então, o SVO, ele é um serviço de utilidade pública, né? Então, a questão da morte aqui no Brasil ainda é muito tabu, mas ela precisa ser melhor olhada, né? Precisa ter um olhar para isso. Porque, veja, numa situação como essa, você acabou de falar da autópsia minimamente invasiva. Se isso fosse estabelecido para o Brasil todo, seria maravilhoso, né? Que nós tivéssemos equipamentos, o ultrassom, a tomografia, para todos os serviços de verificação de óbito, incluindo os IMLs, seria perfeito, né? Seria maravilhoso. Mas veja, olha como que são as políticas públicas nesse sentido, né? Para o modelo médico legal brasileiro. É quase inexistente, tá? A grande maioria dos IMLs, por exemplo, não tem sequer um raio-x, né? Os IMLs, por exemplo, muitos deles acontecem dentro de cemitérios, né? Então, assim, é uma desumanização muito grande que acontece com essa questão aqui no Brasil. Então, quando nós temos neste momento, por exemplo, um surto, né, de uma doença nova, uma pandemia, esse olhar acaba se voltando para nós que trabalhamos com essa área. Poxa, e agora como é que vai ser? Vocês vão fazer o que com os corpos? Né? Nós, infelizmente, não temos condições de atender a todos que adequadamente como nós gostaríamos, né, que precisarem desse serviço. Então, nós temos aí um protocolo de uma autópsia verbal, né, que é o que nós vamos fazer para não invadir, fazer autópsia invasiva no caso do SVO, mas para o IML continua valendo normal, tá? As mortes violentas, elas vão continuar sendo investigadas normalmente. E que é um risco muito grande aí para os funcionários, né, para toda a equipe, e nós temos bastante noção disso. Mas se houvesse a possibilidade de todo esse aparato, desse equipamento, que nós sabemos que é incrível, né? E a eficiência é altíssima, né? Nós teríamos condições de responder de uma maneira muito mais eficiente para a sociedade, como nós gostaríamos. Certo. Ana, muitas pessoas me perguntam quem que pode ser técnico em necrópsia e quem pode ser perito. Eu queria que você respondesse essa questão, porque as pessoas, inclusive nós da FATES abrimos um curso de pós-graduação, no qual você também é nossa docente hoje, né, em ciências forense, e as pessoas perguntam por que fazer um curso desse, por que ser perito, e quem pode ser técnico de necrópsias, né, de autópsias. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, que você já tem experiência também, trabalha na área. Eu queria que você falasse Sim. um pouquinho disso. Bom, até pouco tempo atrás, né, os técnicos de necrópsia, nós chamamos de técnicos de necrópsia aqueles que trabalham para o SVO, e auxiliar de necrópsia para aqueles que trabalham para IML. É um simples nome, né, de cargo, tá? Mas para qualquer um desses dois cargos, basta você ter o ensino médio. Mas até pouco tempo atrás, era só isso. Bastava você ter o ensino médio, né? Que você, depois para o IML, você vai para uma academia de polícia, lá você é treinado para trabalhar com isso. E se você passar no concurso para um SVO, por exemplo, você vai ser treinado para isso. De uns anos para cá, olha, eu posso estar enganada, mas de uns 5 anos para cá, eu tenho visto nos concursos para SVO, principalmente,
né? Eu tenho visto lá uma exigência de um curso, tá? De um curso que a pessoa tenha o ensino médio, mas que ela tenha algum curso prévio em necrópsia, tá? Tanatopraxia, necropsia, né? Um curso técnico dessa área. Eu tenho visto como um pré-requisito. Então, de novo, né? Eu acho muito válido que uma pessoa que queira entrar para esta área, que tem o ensino médio, né? Tem vontade de trabalhar com essa área de necrópsia, que tem um curso, né? Já na manga, que é uma carta na manga, uma coisa a mais, para que a pessoa já vá para aquela prova preparada, né? Porque, inclusive, tem provas práticas, né? Então, para esses cargos, tem provas práticas no SVO. Então, é Tem prova importante que de a pessoa... título também, né? Tem prova de título, né? Para que a pessoa tenha, se ela tiver especialização, se ela tiver um nível técnico da área, tudo isso vai contando pontos, né? Então, para a pessoa é importante. No caso da perícia, a perícia judicial ela é uma coisa que sempre existiu, mas aqui no Brasil é pouco conhecido. É mais conhecido no exterior. Então, aqui, de uns anos para cá, as pessoas têm tomado conhecimento dessa área. Então, o que é perícia? O que é essa área forense? A grande área forense, né, é uma das áreas mais democráticas que existe. Por quê? Porque tem espaço para todo mundo. E por que tem espaço para todo mundo? Porque toda e qualquer área ela está aí sujeita a ter fraude, né? Então, para que você consiga fazer uma perícia e saber que está acontecendo uma fraude, você precisa ter muito conhecimento de uma determinada área e a partir dali você vai poder ser chamado para trabalhar e dar laudos, pareceres sobre essa determinada área. Então, veja um exemplo, né? Eu trabalho aí com antropologia forense, análise de ossadas de pessoas desaparecidas. Mas existem peritos oficiais para isso, mas os peritos oficiais eles não conhecem sobre tudo. Os peritos oficiais eles também são limitados. Então, muitas vezes, os juízes eles precisam de pareceres de especialistas, dos quais ali naquela perícia oficial não tem. Então, se você tem um curso, né, um curso de pós-graduação em perícia criminal, em ciências forenses, você pode atuar naquela área, você vai lá, cadastra o teu currículo nos fóruns, nas comarcas, né? E a partir dali o juiz ele pode te chamar para que você dê um parecer. Tá? Então essa é a perícia judicial, perícia ad hoc, né? Quando você pode fazer uma perícia para a parte, né, que te solicitar. Nem todas as pessoas são obrigadas a aceitar de olhos fechados a perícia oficial, né? Você pode pedir uma perícia à parte da oficial para que se faça uma cariação, né? Para que se faça uma contraprova. Então, quem são os peritos que não são oficiais, aqueles do concurso público? Qualquer pessoa que tenha um nível universitário, né, que tenha uma faculdade e queira e tenha vontade de entrar para a área. Então, ela precisa fazer uma pós-graduação, uma especialização, para que ela se torne um perito extrajudicial. Eu fiz administração, eu posso ser um perito? Pode. Aliás, a parte de documentoscopia, a parte da grande área da administração, existem dezenas e centenas de tipos de fraudes, né, que podem acometer. Então, auditorias, tudo isso a pessoa pode trabalhar. Tem até uma área nova agora que eu fiquei, sabe, que eu talvez não seja tão novo assim, mas que eu conheci há pouco tempo, que é a área das artes forenses. Olha que interessante. Essa área das artes forenses são especialistas em obras de arte, né? Que vão trabalhar em cima
da veracidade daquela obra, para saber se aquela obra realmente é um Van Gogh, é um quadro, né, uma escultura, para saber se realmente aquela obra de arte ela é válida, né? Ela é quem diz ser. Então, obras de arte que são furtadas, né? E esses artistas eles são chamados para que dê os seus pareceres. Então é interessantíssimo. A área forense ela é gigantesca, tem espaço para todo mundo, né? Os enfermeiros forenses, os biomédicos forenses na área de laboratórios, a veterinária forense, né? Na área dos crimes contra os animais, né? Que nós estamos vendo cada vez mais a justiça atuante em cima desses crimes. Tá? E você precisa de um parecer do veterinário. Os crimes ambientais, que você precisa de engenheiros ambientais, né? Os desmoronamentos de prédios mal construídos, que você precisa de pareceres de engenheiros forenses. Tá? Então, quer dizer, mas por que não chama um engenheiro qualquer? Né? Porque se for um engenheiro forense, ele tem o olhar pericial, é diferente. Né? O olhar pericial ele vai diretamente no foco buscar a causa daquilo. Então, o olhar pericial ele é diferente do que qualquer outro olhar dentro das demais graduações. Tá? Certo. Ana, eu te agradeço imensamente pela disponibilidade em fazer essa live com a gente na segunda-feira, né? Nós temos um grupo, né? Você não é só minha colega de trabalho, mas minha amiga. E nós temos um grupo que está sempre um ajudando o outro, um dando força para o outro e passando informação verdadeira, passando otimismo para as pessoas e mostrando o lado bom de todas as áreas e mostrando, auxiliando mesmo uns aos outros, né? Nós temos um grupo aí muito bacana, uma equipe muito legal que nós formamos. Inclusive a Laís Ubaldo está aqui com a gente também, né? Entrou bastante gente, não deu para a gente conversar, porque a nossa primeira live que nós estamos fazendo sobre ciência forense, você está abrindo isso, e abriu com o tema da Covid-19, que é um desespero para todos, né? E aí, o que você já falou no início, a gente reforça agora no final, a importância do isolamento em casa, né? A importância de fazer esse resguardo, dessa quarentena, que está sendo sofrida por muita gente, porque tem gente que não consegue ficar dentro de casa, né? Não é o meu caso, eu adoro ficar em casa. Eu não estou sofrendo. Mas eu sei que pessoas que estão sofrendo muito com isso, né? Mas, assim, nós estamos enfrentando uma situação mundial difícil para todos, uma situação que todos temos que nos unir e fazer o melhor um pelo outro e ajudar quem está precisando, dar força para quem está precisando. Às vezes a gente entra meio em pânico e desespero, né? Que a gente vai vendo muita notícia, inclusive eu também, às vezes eu dou uns pânico assim, mas acho que é natural, é do ser humano, mas a gente tem que ir se adaptando ao que está acontecendo aí mundialmente, né? Não é só no Brasil, não é só em Ribeirão Preto, não é só em Mococa, é no país inteiro e todo mundo se mobilizando para isso passar o quanto antes, né? Então eu te agradeço imensamente por alguns esclarecimentos de como estão sendo tomadas essas medidas e como os familiares vão encarar isso, né? Eu espero que pouquíssimas pessoas tenham que passar por isso, ninguém merece, né? Então o pessoal tá aqui acenando, dando um alô pra gente. Então, Ana, muito, muito obrigada. Eu espero que a gente possa fazer outras lives aí, a gente se comunicar em breve. Não espero que seja tão longo, a gente possa se encontrar e fazer um bate-papo pessoalmente, né? Vamos fazer sim. Isabela, eu que agradeço, viu, pelo convite, para a gente poder conversar sobre isso. Como eu já disse, eu tenho uma visão muito otimista sobre esse quadro que nós estamos vivendo agora, né? A minha visão é otimista, é a melhor das expectativas.
nós estamos batalhando, o Brasil inteiro está batalhando junto, né? Todo mundo, o pessoal da área da saúde, as universidades, todas vocês aí na USP. Eu acho que é um Oi, momento, Rafa. A esse, Rafinha esse, entrou. ai, um abraço para ele. É um momento A de Rafaela. reflexão. Beijo para Rafa. É Hum, um momento de reflexão e eu acho que esse vírus ele está ensinando muita coisa para gente, principalmente um lado que estava muito esquecido, que é o lado da humanização, né? E entender que nós precisamos uns dos outros, nós somos uma sociedade, nós não somos capazes de viver sozinhos. Não somos, sim. nós vivemos em sociedade e nós somos interdependentes, né? Então, isso é muito importante que a gente tome como lição, né? Tudo isso que está acontecendo, a falta que está fazendo para todo mundo um abraço, a presença dos pais, né? A presença das pessoas que a gente ama, para você ver como que é importante todo mundo cuidar de todo mundo, não ficar jogando lixo para qualquer canto, entender a importância da higienização para que proteja as outras pessoas e ter empatia, né? Ter empatia, ter amor ao próximo, né? Isso é muito importante, tá? Acho que essa é É, a e é, principal lição. e é engraçado, né? No mundo da era digital, é, às vezes a gente estava do lado de uma pessoa e ficava com o celular. E hoje está fazendo falta um abraço. Está fazendo falta poder se reunir, né? E coisa de 10 dias. Você imagina se isso permanecer e durar por muito tempo, as pessoas ficam muito desesperadas mesmo e faz falta. Né? O calor humano, a gente percebeu que faz falta. Faz É, falta. E o valor da vida, né, na dor da Isabela? vida, muito É frágil. muito frágil. As nossas vidas, elas são frágeis. Então, cuidar melhor das nossas próprias vidas, da nossa saúde, né? Isso é essencial, cuidar bem das pessoas que a gente ama, né? Eu acho que é um momento para refletir sobre muita coisa, né? Sobre Sim, como a vida é frágil e como a vida vale muito mais a pena do que qualquer outra coisa, do que uma briguinha boba de família, do que qualquer orgulho, né? Qualquer tipo de vaidade, né? sim. O amor das pessoas que a gente ama é muito mais importante que isso. Então, acho que todo mundo está começando a refletir sobre questões como essas, tá? Então, vamos tirar proveito bom de toda essa situação, vamos ter uma boa expectativa, porque a batalha está aí, nós estamos vencendo, tá? Eu sinto que Graças a nós Deus. estamos vencendo, nós estamos com bastante força, né? As pessoas estão acatando as orientações e nós vamos passar por isso de uma maneira muito tranquila. E eu tenho muita fé nisso, tá? Eu também. É um momento também de introspecção, né? A gente refletir, quem tiver uma religião, é um momento de procurar. Voltar ao olhar espiritual, ter uma visão mais calma, e, como dizem, né, refletir sobre tudo que está acontecendo e ver qual caminho a gente tem que seguir e não ficar só apedrejando as pessoas também, né? A gente está vendo como é frágil e como faz falta as pessoas, né? E como faz falta, só para finalizar, desculpa, eu sei que você precisa finalizar, mas como faz falta a natureza, porque Sim, essas doenças novas, elas vêm, grande parte delas, pelo desrespeito à natureza, pelo desrespeito aos ecossistemas. Toda vez que você quebra um ecossistema, você tem potencial aí de vírus novos que tinha ali a sua casinha na floresta e de repente passa a viver com o ser humano, tá? Este é um caso desse. Então, sim. é um momento para pensar aí na natureza, pensar nas pessoas, né? Pensar na importância que o ecossistema, a vida animal tem para a gente, para a nossa vida, tá? Sim, Isso é com toda importante. certeza. Tá Ana, te bom. agradeço mais uma vez. Obrigada por participar da nossa live aqui na FATESA, na faculdade. Agradeço muito a sua disponibilidade e por ser nossa parceira agora, a FATESA também, uma das nossas docentes aí, que,
que apoiou desde o início esse projeto das ciências forenses com a gente. Tá? Agradeço muito o coleguismo e a amizade que você tem tido desde quando a gente se conheceu e a gente começou a trabalhar junto. Tá bom? Eu que Ana, um agradeço. É um beijo. prazer trabalhar com você, viu? E com todos vocês aí. Obrigado pela Fatesa, pela oportunidade, tá? Um beijo para Tá. todo mundo que Muito acompanhou. obrigada. Obrigada eu. Tchau, tchau. Ana, brigadão. Um beijo. Até. Beijo para Tchau, você. tchau. Tchau, tchau.